É possível receber um milagre de Deus e ainda assim estar espiritualmente perdido? Esta pergunta é desconfortável, mas ela está no centro de uma das histórias mais conhecidas e talvez menos compreendidas de toda a Bíblia. É uma história que revela uma estatística espiritual chocante: 90% de bênção, mas apenas 10% de salvação. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, Jesus encontra um grupo de 10 homens devastados pela lepra. Todos eles clamam por misericórdia. Todos os 10 recebem o milagre da cura, mas apenas um em cada 10, voltou. E só esse ouviu as palavras mais importantes que Jesus tinha a dizer. O que esse único homem entendeu que os outros 9 deixaram passar? Nos próximos minutos, com a ajuda de Deus, vamos descobrir o segredo que aquele homem aprendeu. Uma verdade que diferencia uma bênção temporária de uma salvação eterna e que pode transformar a maneira como vemos a nossa própria fé. Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a este nosso espaço de reflexão e fortalecimento na Palavra de Deus. Se você busca fortalecer sua fé e compreender os ensinamentos de Jesus de uma forma mais profunda e verdadeira, eu te convido, de coração, a se inscrever no canal e a curtir este vídeo. A sua presença aqui é o que dá sentido a esta jornada. Eu sei que, talvez, você tenha chegado a este vídeo hoje com o coração pesado. Talvez você esteja em meio à sua própria batalha, buscando o seu próprio milagre. Uma cura física, uma resposta para uma oração antiga, uma porta que precisa se abrir. E eu quero que você saiba, antes de tudo, está tudo bem buscar a bênção de Deus. O Senhor vê o seu coração. Ele ouve o seu clamor. Ele ouviu o grito desesperado daqueles 10 homens. E Ele ouve o seu clamor silencioso hoje, aí onde você está. Mas antes de mergulharmos no que Deus quer nos dar, vamos nos preparar um instante para entender quem Ele é. Vamos, por um momento, fechar os nossos olhos espirituais para o barulho do mundo e pedir: Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo abra os olhos do nosso coração. Que nesta reflexão possamos ver além dos milagres, além das bênçãos, e possamos enxergar o abençoador. Que a Tua Palavra fale conosco de uma forma nova e transformadora. Amém. Para entendermos a profundidade do que aconteceu naquele dia, precisamos voltar no tempo e sentir por um instante a dor daqueles homens. A história começa quando Jesus está a caminho de Jerusalém, e o texto diz que ele atravessa a divisa entre a Samaria e a Galileia. Esta era uma terra de fronteira, uma terra de ninguém. E é ali que ele encontra esse grupo de 10 leprosos. Nos tempos bíblicos, a lepra, ou hanseníase, não era apenas uma doença trágica. Era uma sentença de morte social. Segundo a lei, descrita em Levítico, capítulo 13, o leproso era declarado impuro. Ele era banido da sociedade. Ele perdia sua casa, sua família, seu trabalho e, o que era talvez o pior de tudo, perdia o acesso ao templo. Ele não podia mais adorar a Deus com a comunidade. Ele tinha que rasgar suas vestes, deixar o cabelo despenteado e gritar para quem quer que se aproximasse: impuro, impuro. Ele era um fantasma caminhando entre os vivos. A lepra era o símbolo visível do isolamento e da vergonha. E o texto nos dá uma pista poderosa sobre a profundidade dessa dor. No grupo havia judeus e samaritanos. Judeus e samaritanos se odiavam. Era um desprezo racial, político e religioso que durava séculos. Um judeu jamais falaria com um samaritano. Mas ali, naquela comunidade de excluídos, o preconceito havia morrido. A dor compartilhada era tão avassaladora que ela dissolveu o ódio. Na miséria, eles eram apenas homens desesperados. Eles veem Jesus. Eles não podem se aproximar. Então, de longe, eles unem suas vozes e gritam o mais alto que podem. Lucas capítulo 17, versículo 13. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Note o que eles pedem. Eles não pedem salvação.
Eles não pedem perdão dos pecados. Eles pedem compaixão, em grego hélios, que significa misericórdia, alívio da dor imediata. O foco deles estava inteiramente no problema, na doença que os consumia. E Jesus, olhando para eles, não faz um longo discurso. Ele não estende a mão para tocá-los. Ele simplesmente lhes dá uma ordem que, à primeira vista, parecia ilógica. Ele diz no versículo 14: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por que o sacerdote? Porque o sacerdote era a única autoridade religiosa e civil que podia declarar um leproso oficialmente limpo. Era o sacerdote quem assinava o atestado de saúde que permitiria a eles voltar para a sociedade, abraçar suas esposas, seus filhos, voltar ao trabalho. A ordem de Jesus foi um teste de fé. Ele estava dizendo: Ajam como se já estivessem curados, antes mesmo de verem qualquer sinal de cura. E o texto diz algo maravilhoso. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. O milagre não aconteceu no momento do pedido. Aconteceu no caminho da obediência. Todos os 10 tiveram fé suficiente para obedecer. Todos os 10 creram que Jesus tinha poder, e todos os 10 receberam o milagre. Agora, imagine a cena. Imagine um daqueles homens olhando para suas mãos, mãos que antes eram feridas abertas, e vendo a pele se tornando nova, saudável. Imagine ele olhando para o seu companheiro ao lado e vendo o rosto dele sendo restaurado. A alegria, a euforia, o grito de liberdade. Estou curado, estou limpo. 9 deles, no auge dessa alegria indescritível, só pensaram em uma coisa: preciso correr para o sacerdote. Preciso pegar meu atestado de cura. Preciso voltar para minha casa, para minha família, para a vida que me foi roubada. O foco total deles estava na bênção. Eles amaram o que Jesus podia lhes dar. Eles amaram a cura. E com a cura nas mãos, eles seguiram em frente com suas vidas. Mas um deles, apenas um, parou. No meio da corrida, algo dentro dele falou mais alto. Ele olhou para suas mãos limpas. Ele sentiu a força voltando ao seu corpo. E ele percebeu que o que tinha acabado de acontecer não era obra de um sistema religioso para o qual ele estava correndo. Era obra de uma pessoa. Ele percebeu que a cura era maravilhosa, mas o curador era infinitamente maior. E aquele homem, diz a Bíblia, voltou. Ele não correu para o sacerdote. Ele deu meia volta e correu de volta para Jesus. O texto é específico sobre como ele voltou. Versículo 15 e 16. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. Note a progressão. Ele viu, ele voltou, ele glorificou, ele se prostrou e ele agradeceu. Ele não foi apenas educado. Ele não foi apenas dizer obrigado. Ele foi adorar. Ele reconheceu que estava diante do próprio Deus. E é aqui que o coração da história é revelado. Jesus olha para aquele homem no chão e então olha para o horizonte, para onde os outros 9 haviam desaparecido. E ele faz as perguntas que ecoam até hoje em Lucas capítulo 17, versículos 17 e 18. E Jesus respondendo disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Jesus não estava chateado por falta de educação. Ele estava revelando uma verdade espiritual profunda. A gratidão não era um extra. Era a evidência de quem realmente tinha entendido o que aconteceu. E Jesus faz questão de notar quem voltou. Este estrangeiro. Aquele homem era o samaritano, o herege, o excluído dos excluídos, o que aos olhos dos outros menos merecia a bênção. Os 9 judeus, o povo da aliança, o povo que conhecia as Escrituras, receberam um milagre, amaram a bênção e foram embora. O estrangeiro improvável recebeu o milagre, amou o abençoador e voltou. E foi essa decisão de voltar, esse ato de gratidão e adoração, que abriu a porta para algo infinitamente maior do que a cura que ele já tinha recebido em seu corpo. Aqui está.
Esta é a diferença entre a bênção e o abençoador. Jesus olha para os 9 que se foram e usa a palavra katarizó. Ele diz: não foram 10 os limpos? Em grego, isso significa ser purificado, tornado limpo ritualmente. Os 9 receberam exatamente o que queriam: a limpeza da pele, o fim da vergonha social, o passaporte de volta para a vida normal. Eles receberam a bênção. Mas então, Jesus se vira para o samaritano que está prostrado aos seus pés, e a ele diz palavras que nenhum dos outros 9 ouviu. Lucas capítulo 17, versículo 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Salvou. Aqui Jesus usa uma palavra completamente diferente. Ele usa a palavra grega sozó. Esta palavra não significa apenas limpo ou curado. Sozó significa ser feito íntegro, ser feito completo, ser resgatado do perigo, liberto da escravidão. Significa ser salvo, não apenas no corpo, mas na alma. Os 9 foram limpos, o 1 foi salvo. Os 9 receberam uma cura temporária para um corpo que um dia voltaria ao pó. O samaritano recebeu uma cura eterna para a sua alma. Os 9 amaram o presente de Deus e foram embora com o presente. O samaritano amou o Deus do presente e voltou para ele. A gratidão foi o que separou o samaritano dos outros. A gratidão foi a sua resposta de fé, não ao poder de Jesus, mas à pessoa de Jesus. A gratidão foi o que moveu o seu foco de o que eu recebi para quem ele é. E é por isso que a pergunta inicial é tão importante. É possível receber milagres e bênçãos de Deus todos os dias. A cura de uma doença, o sustento da família, o livramento de um perigo, e ainda assim o nosso coração estar longe dele. É possível amar as bênçãos e esquecer o abençoador. A história dos 10 leprosos é um espelho para a nossa própria vida de oração. Quantas vezes nós somos como os 9? Se pudéssemos transcrever todas as nossas orações da última semana, qual seria a proporção? Quanto tempo passamos em súplica, pedindo a Deus que nos cure, nos dê, nos livre, nos ajude? E quanto tempo passamos como o samaritano, caídos aos seus pés em alta voz, simplesmente agradecendo por quem Ele é? Muitas vezes, a nossa vida de oração se parece com aquela estatística: 90% de pedidos e talvez 10% de gratidão. Mas por que isso acontece? Por que somos tão rápidos em pedir e tão lentos em agradecer? Não é, na maioria das vezes, por maldade. É por uma condição que eu chamo de amnésia espiritual. Nós simplesmente nos esquecemos. Nós esquecemos a oração respondida da semana passada porque estamos focados na ansiedade da próxima semana. Esquecemos o livramento de ontem porque estamos preocupados com o problema de amanhã. A vida se torna uma sequência de necessidades e Deus se torna aquele que deve suprir essas necessidades. É por isso que a Bíblia trata a gratidão não como um sentimento opcional, mas como uma disciplina essencial. O salmista Davi, no Salmo 103, versículo 2, não faz uma sugestão à sua alma, ele dá uma ordem. Ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Davi entendia que a alma humana tende a esquecer. Ele precisava ordenar a si mesmo que se lembrasse. A gratidão, portanto, é a decisão de lembrar. É o ato de parar, olhar para trás e ativamente glorificar a Deus pelo que Ele já fez. E sabe qual é o resultado dessa disciplina? O apóstolo Paulo nos dá a resposta em sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas. E aqui está a chave: com ação de graças. Oração com ação de graças. A ansiedade vive no futuro. Ela se alimenta do e se? E se eu não for curado? E se me faltar? E se eu não conseguir? A gratidão, por outro lado, vive no passado e no presente. Ela se ancora na fidelidade de Deus. Ela se alimenta do lembra-se quando Deus proveu? Lembra-se quando Ele te sustentou?
Lembra-se quando Ele te deu força? Paulo diz que quando você mistura a sua oração de súplica com a disciplina da gratidão, algo acontece. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus não vem porque o problema foi resolvido. A paz de Deus vem porque a gratidão nos lembrou que o Deus que resolveu no passado é o mesmo que está conosco no presente e que garante o nosso futuro. A gratidão é o antídoto divino para a ansiedade. É ela que nos move de sermos apenas limpos para sermos verdadeiramente salvos e íntegros em nossa alma. Eu quero convidar você agora para um momento de decisão. Neste instante, não vamos pedir a Deus mais uma bênção. Não vamos focar no que ainda nos falta. Vamos juntos tomar a decisão de sermos como o samaritano. Vamos voltar em espírito. Vamos fazer uma declaração de fé, baseada na vontade de Deus revelada em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Feche seus olhos, se puder, e repita em seu coração: Pai, em nome de Jesus, eu escolho hoje ser como o samaritano. Eu escolho voltar. Eu reconheço que tantas vezes eu corri atrás das tuas bênçãos e me esqueci de ti, o abençoador. Perdoa-me pela minha amnésia espiritual. Hoje eu tomo a decisão de obedecer à tua palavra, que diz que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Eu não te agradeço porque tudo na minha vida é perfeito. Eu te agradeço porque tu és perfeito, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eu não quero buscar apenas as tuas mãos, que dão os presentes. Eu quero buscar a tua face, que me dá a salvação. Eu te agradeço pela vida. Eu te agradeço pelo fôlego. Eu te agradeço pelo alimento. E, acima de tudo, eu te agradeço pelo dom da salvação, comprado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz. Eu te agradeço, porque mesmo quando eu era como os 9, o teu amor me esperava. Recebe a minha gratidão, ó Deus. Eu não quero ser apenas limpo. Eu quero ser salvo, íntegro, completo em ti. Em nome de Jesus. Amém. A maior bênção que podemos receber nesta vida não é a cura física, não é o emprego novo, a prosperidade financeira ou a restauração de um relacionamento. A maior bênção que um ser humano pode experimentar é o próprio Deus. A história dos 10 leprosos nos ensina que é possível estar perto do milagre e longe do Deus do milagre. Que possamos ser a geração que não se contenta apenas em ser limpa, mas que busca, acima de tudo, ser salva. Que possamos ser a geração que entende que a cura é boa, mas o curador é melhor. Que possamos ser a geração que volta, a geração que não se esquece dos seus benefícios. A geração que, em alta voz, glorifica a Deus e se prostra aos seus pés, não pelo que Ele pode nos dar, mas simplesmente por quem Ele é. Se esta mensagem fortaleceu a sua fé e trouxe uma nova perspectiva ao seu coração, eu te convido mais uma vez a se inscrever no canal e a ativar as notificações, para que você não perca nenhuma reflexão. A sua jornada é a nossa jornada. E eu quero que você assuma esse compromisso de gratidão hoje. Deixe aqui nos comentários qual é o benefício de Deus que você decide não esquecer e agradecer hoje. Vamos encher este espaço com ações de graças. E se você está sentindo o peso do cansaço, da sobrecarga, e precisa experimentar profundamente essa paz de Deus que a gratidão produz, eu quero te convidar a continuar essa jornada comigo. O próximo vídeo que deixei aqui ao lado fala sobre o segredo do descanso que o próprio Jesus prometeu em Mateus, capítulo 11, versículo 28, quando ele disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Clique nele e vamos juntos encontrar esse descanso na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. E que o seu coração seja sempre cheio de gratidão.